Boa noite, meus irmãos amados. Buenas noches, amados hermanos. Graças ao Senhor por mais uma vez podermos abrir sua palavra. Gracias al Señor que una vez más podemos abrir su palabra. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3 Vamos ler os versos de 1 a 4. y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Senhor, apresentamos nossas vidas a Ti nessa noite. Señor, presentamos nuestras vidas a Ti en esta noche. Suplicamos que o Senhor nos ajude. Te suplicamos que nos puedas ayudar. Nós temos grande necessidade, Senhor. Señor, tenemos una gran necesidad. Queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Queremos y necesitamos oír tu voz. Suplicamos que Tu possas falar diretamente aos nossos corações. Te suplicamos que tú nos puedas hablar directamente a nuestros corazones. Suplicamos que Tu possas usar Tua palavra que é poderosa Te suplicamos que puedas usar tu palabra que es poderosa para atingir os nossos corações e transformar as nossas vidas. para atingir, alcanzar nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Por isso nos apresentamos Por eso nos presentamos e suplicamos que Tu possas, ó bendito Espírito Santo, y te suplicamos que tú puedas, oh bendito Espíritu Santo, nos suprir em todas as nossas fraquezas e debilidades suplir en todas nuestras fragilidades y debilidades e nos dar um verdadeiro espírito de sabedoria e de revelação. y darnos un verdadero espíritu de sabiduría y de revelación. Torna claras para nós as Tuas palavras. Torna claras para nosotros tus palabras. Foste Tu mesmo que as inspiraste. Fuiste tú mismo que las inspiraste. Sopra novamente para dentro dos nossos corações, Sopla nuevamente dentro de nuestros corazones, para a Tua glória. para tu gloria. Pedimos que Tu nos capacite, a mim que fala e a meus irmãos que ouvem, Te pedimos que nos capacites a mí que hablo y a aquellos que oyen, para que por Tua presença sejamos edificados. para que por tu presencia seamos edificados. Este é nosso desejo. Este es nuestro deseo. Oramos no doce nome do nosso amado Senhor Jesus. Oramos en el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amém. Meus irmãos, nós estivemos compartilhando algo no capítulo 24 de Lucas Mis hermanos, hemos compartido algo en el capítulo 24 de Lucas e basicamente relembrando nossos irmãos de um fundamento da nossa fé. y básicamente recordando un fundamento de nuestra fe. Nosso Senhor Jesus ressuscitou Nuestro Señor Jesús ha resucitado e Ele vivo está. y Él está vivo. E esta é uma garantia tão forte Y esta es una garantía tan grande que esclarece tantas coisas para nós. que nos aclara tantas cosas. Então nos lembramos que a cruz e o caminho da cruz se tornam mais claros para nós, También hemos visto que la cruz y su camino se tornan claros para nosotros, porque Ele ressuscitou. porque Él ha resucitado. Então o que o Senhor propõe para nós é um caminho de morte e ressurreição. Entonces lo que el Señor nos propone a nosotros es un camino de muerte y de resurrección. Também nos lembramos que os ensinos do nosso Senhor, eles são comprovados pela ressurreição. También hemos visto que las enseñanzas de nuestro Señor han sido comprobadas por la resurrección. O Senhor foi tão humilhado, El Señor ha sido tan humillado, Ele foi tão desprezado nos seus ensinos. tan despreciado en sus enseñanzas, Ah, nós não queremos te ouvir. y decían, no, no queremos oírte. Nós não queremos um Messias como você. No queremos a un Mesías como tú. Era isso que ele recebia em Israel. Eso fue lo que Él recibió en Israel. Mas quando ele foi levantado de entre os mortos, Pero cuando Él fue levantado de entre los muertos, tudo que ele havia dito, todo aquello que Él había dicho, eu não sei se você se lembra, yo no sé si usted recuerda, mas quando aqueles homens chegaram no túmulo pero cuando aquellos hombres llegaron a la tumba e aquele anjo
disse a eles que não procurassem entre os mortos aquele que vive Y cuando aquel ángel le dijo que no buscasen entre los muertos a aquel que vive e que se lembrassem do que ele havia dito y que recordasen aquello que él ya había dicho e que se lembrassem de suas palavras. y que recordasen sus palabras. Se você procurar estudar aquela expressão, Si usted estudia aquella expresión, você vai ver que quando o Senhor disse a eles que ressuscitaria, ustedes pueden entender y ver que cuando el Señor dijo que Él resucitaría, o grego para palavra disse a eles en griego la palabra cuando dice que Él dijo hacia ellos, era logos, se encuentra la palabra logos, a palavra do Senhor a eles. la palabra del Señor a ellos. Mas quando o anjo diz a eles, diante do túmulo aberto, vazio, Pero cuando el ángel le habla a estos discípulos lembrem-se do que ele disse. y les dice así, recuerden aquello que Él les dijo. Lembrem-se da sua palavra. Y dice, recuerden su palabra. Então agora o Espírito Santo usa outra expressão para palavra. Entonces ahora el Espíritu Santo usa otra expresión para palabra. E a palavra usada ali é rema. Y la palabra allí es rema. Eles se lembraram da palavra que ele havia dito. Y ellos recordaron la palabra que Él ya les había dicho. Por causa da ressurreição, aquela palavra agora era palavra viva para eles. Por causa de la resurrección, aquella palabra ahora se tornó una palabra viva para ellos. E assim tudo que o Senhor os ensinou ganhou nova vida. Y todo aquello que el Señor ya había enseñado recobró nueva vida. Tantos princípios, meus irmãos, Tantos principios, mis hermanos, que eles não conseguiam entender. que ellos no entendían. Eles não entendiam o caminho do sofrimento para a glória. Ellos no entendían el camino del sufrimiento hacia la gloria. Mas quando nosso Senhor foi levantado, Pero cuando el Señor fue levantado, então eles passaram a mirar o Senhor de uma maneira absolutamente nova. entonces ellos comenzaron a ver al Señor de una manera absolutamente E nueva. tudo passou a ser esclarecido para Y eles. todo fue aclarado para ellos. E eles se tornaram testemunhas tão vibrantes da ressurreição, Y ellos se tornaron testigos tan vibrantes de la resurrección, que eles causaram um rebuliço no mundo conhecido da época. que ellos pudieron sacudir aquel mundo de la época. Que o Senhor encontre suas testemunhas da ressurreição nesses dias. Que el Señor encuentre los testigos de su resurrección en estos días. Não apenas testemunhamos com nossas bocas e adoramos ao Senhor como fizemos, No solamente dando testimonio, adorando con nuestros labios como hemos hecho, mas nossas vidas provam isso que pregamos. pero nuestras vidas comprueban esto que predicamos. Meus irmãos, quando aqueles primeiros irmãos da história da Mis igreja, hermanos, cuando aquellos hermanos en la historia de la iglesia, eles começaram a pregar para o Império Romano, ellos comenzaron a predicar al imperio romano, grande império, grande perseguição. y era un gran imperio con una gran persecución. Mas eles viviam de uma maneira absolutamente chocante para o império. Pero ellos vivían de una manera que chocaba aquel imperio. A ressurreição tinha evidências na vida deles. La resurrección tenía evidencias en sus vidas. Não apenas seu Senhor havia andado por 40 dias ressurreto entre eles, Y el Señor no solamente había andado durante 40 días resurrecto entre ellos, mas agora havia uma centelha de vida ressurreta em cada coração dos seus discípulos. pero ahora había como si fuese una semilla en cada corazón de sus discípulos. E aqueles homens passaram a amar suas esposas de uma maneira que não havia no Império Romano. Y esos hombres comenzaron a amar a sus esposas de una manera que no existía en el imperio romano. As mulheres eram desprezadas, En aquella época las mujeres eran menospreciadas, eram quase nada. eran casi nada. Mas quando o Império Romano olhava para a casa daqueles que serviam ao Senhor, eles viam mulheres amadas. Pero cuando el imperio romano veía y miraba aquellas casas, veían que aquellas mujeres eran mujeres amadas. E isso passou a conquistar corações para o Senhor. Y esto comenzó a conquistar corazones para el Señor. Naqueles dias, todas as crianças indesejadas eram desprezadas nas ruas. En aquellos días todos los niños despreciados eran Descartados nas ruas. descartados, eran tirados en las calles. Eles deixavam as crianças à beira do caminho. Dejaban a aquellos niños sobre el camino, en las calles. Crianças que tinham qualquer deficiência física, crianças indesejadas, eram descartadas nas ruas. Cuando estaban aquellos niños que tenían carencias físicas, los dejaban afuera en las calles.
nossos irmãos passaram a adotar essas crianças. Y nuestros hermanos en aquella época comenzaron a adoptar a aquellos niños. E isso passou a converter para o Senhor aqueles romanos. Y eso comenzó a convertir para el Señor a aquellos romanos. Depois de algum tempo, Y después de algún tiempo, a metade do Império Romano tinha sido entregue ao Senhor. la mitad del Imperio Romano había sido entregada al Señor. Por que não tem sido assim? ¿Y por qué no ha sido así hoy? Por que não tem sido como era nos nossos dias? ¿Por qué no es como era en aquellos días? Porque muitas vezes nossas vidas são um testemunho incoerente. Porque muchas veces nuestras vidas son un testimonio incoherente. Nós vivemos como o mundo, Nosotros vivimos como el mundo, mas temos um discurso apenas diferente. pero solamente tenemos un discurso apenas diferente. E isso não leva ninguém aos pés do nosso Y esto Senhor. no lleva a nadie a los pies del Señor. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Porque é a isso que o Senhor tem nos chamado. Porque es a esto para lo cual el Señor nos ha llamado. É esta contemplação do bendito servo de Deus. Esta contemplación del bendito siervo de Dios. Este que passa a lidar conosco, Este que comienza a lidiar con nosotros. que nos deu sua vida poderosa e ressurreta, Que nos ha dado su vida poderosa y resurrecta. que determina em nós uma absoluta transformação. Y que determina en nosotros una absoluta transformación. Nós estávamos mortos. Nosotros estábamos muertos. Nós sabemos que a questão da morte não é apenas biológica. Sabemos que la cuestión de la muerte no es solamente biológica. Quando Adão, o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, eles não morreram imediatamente no seu físico. Cuando Adán y Eva, los primeros hombres, pecaron, ellos no murieron inmediatamente en sus cuerpos. Mas nós sabemos que espiritualmente eles morreram naquele exato momento. Pero sabemos que espiritualmente murieron, sí, en aquel exacto momento. Seu espírito morreu, Su espíritu murió. sua alma, sua mente estava confusa, Su alma, su mente estaban confundidas. suas emoções conturbadas Sus emociones conturbadas. e sua vontade desconectada Y de también Deus. su voluntad desconectada de Dios. E o seu corpo, a cada dia, provava que a morte era uma realidade. Y su cuerpo cada día probaba un poco más que la muerte era una realidad. Mas quando o Senhor Jesus veio, Pero cuando el Señor Jesús vino, então ele também tratou com isso em tudo que era Él necessário. también trató con todo aquello que era necesario. E primeiro ele deu sua vida ressurreta ao meu espírito e ao seu Y espírito. en primer lugar, Él dio su vida resurrecta a mi espíritu y a su espíritu. Então nós passamos a ter comunhão com ele, Y entonces comenzamos a tener comunión con Él. aquela que havia sido perdida. Esa comunión que había sido perdida. Porque Adão, por pecar, teve medo e se escondeu. Porque Adán, por haber pecado, tuvo miedo y se escondió. Mas agora o Senhor nos encontrou. Pero ahora el Señor nos encontró. Nós estávamos fugidos dele, Nosotros estábamos escondidos de Él. mas ele nos encontrou Pero Él nos encontró e lançou vida em nosso y espírito. colocó vida en nuestro espíritu. E a partir desse momento, então, nossa alma passa a ter orientação do alto. Y a partir de aquel momento, nuestra alma comienza a tener una orientación de lo alto. Nossa mente passa a ser Y renovada. nuestra mente comienza a ser renovada. E isso está acontecendo hoje, Y esto meu está amado ocurriendo irmão. hoy, mi amado hermano. Nossas mentes têm sido renovadas pela palavra, Nuestras mentes han sido renovadas por la palabra, para que tenhamos na experiência aquilo que já temos no fato, para que tengamos en la experiencia aquello que tenemos en la realidad, a mente de Cristo. la mente de Cristo. Nossas vontades têm sido então agora dobradas diante do Senhor. Entonces nuestras voluntades han sido dobladas delante del Señor. No nosso coração não está mais sentado um ego altivo que tem suas próprias Y vontades. en nuestro corazón ya no está más sentado aquel ego altivo que tiene sus propias voluntades. Mas o Senhor veio se assentar nos nossos Pero el corações. Señor vino a sentarse en nuestros corazones. E então nós ainda aguardamos Y entonces aún aguardamos que em nosso corpo físico, que nuestro cuerpo físico, isso que já é uma realidade em nosso espírito, esto que ya es una realidad de nuestro isso espíritu, que está se processando em nossa y alma, esto que se está procesando en nuestra alma, então definitivamente se confirma em nosso
nossos corpos. entonces definitivamente se va a confirmar en nuestros cuerpos. E receberemos corpos como o do nosso Y Senhor. recibiremos cuerpos como el de nuestro Señor. Corpos glorificados. Cuerpos glorificados. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Isso o Senhor está fazendo hoje. Y esto el Señor está haciendo hoy. Na medida em que o Senhor alcança caminho nas nossas vidas, mais impacto e testemunho Ele terá. Y en la medida que el Señor alcanza del testimonio en nuestras vidas, más impacto y testimonio vamos a tener. Então este é o assunto de Paulo em Colossenses capítulo 3. Entonces, este es el asunto de Pablo en Colosenses capítulo 3. E ele vai dizer, portanto, no português há uma expressão que não é boa. Él va a decir así entonces, por tanto, o sí pues, y en el portugués hay una expresión que no es muy buena. E penso que no espanhol também. Creo que en español también. Portanto, se fostes. Dice así, sí pues. Essa expressão, ela denota uma possibilidade. Esta expresión denota una posibilidad. Se foi ou se não foi. Si fue o si no fue. Mas ela não é boa. Pero ella no es buena. Ela não confere com o que o Espírito Santo quer dizer aqui. Ella no se adapta a lo que el Espíritu Santo quiere transmitir aquí. O melhor seria, Lo mejor sería, portanto, sí pues, porque fostes. porque fuistes. Não se, No, sí pues. mas porque Mas por fostes qué fuimos ressuscitados. resucitados. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Essa é a nossa experiência. Esta es nuestra experiencia. Porque fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Porque hemos sido resucitados con Cristo. Aquilo que é verdade a respeito dele, também é verdade a nosso respeito. Aquello que es una verdad con respecto a Él, también es una verdad con respecto a nosotros. Porque o Pai nos colocou em Cristo. Porque el Padre nos colocó en Cristo. Então nele nós experimentamos os efeitos da ressurreição. Entonces en Él experimentamos los efectos de la resurrección. Mas as pessoas podem olhar para nós e não verem nada disso. Pero las personas pueden mirarnos y no ver nada de esto. Então essa será uma vergonha para o nosso Senhor. Entonces esta será una vergüenza para nuestro Señor. Então que o Senhor nessa noite nos ajude em algumas coisas práticas. Entonces que el Señor en esta noche nos pueda ayudar en algunas cosas No que prácticas. concerne a nossa vida e testemunho como indivíduos, En lo referente a nuestras vidas, en Y el testimonio. testimonio como individuos também como y famílias también como familias e principalmente como y assembleias, principalmente como asambleas, para que o Senhor então seja glorificado. para que el Señor entonces sea glorificado. Então o apóstolo Paulo vai nos ajudar dizendo que aqueles que foram ressuscitados, Entonces el apóstol Pablo nos va a ayudar diciendo que aquellos que ya han sido resucitados, eles têm uma atitude. ellos tienen una actitud. Primeiro, eles buscam as coisas lá do alto. En primer lugar, ellos buscan las cosas de arriba. Irmão, essa palavra, esse verbo grego aí, buscai, ele não é opcional. Este verbo griego buscar no es una opción, no es opcional, É um imperativo. es un imperativo. Ele está dizendo, se você é alguém que recebeu vida ressurreta, Está diciendo así, que si usted es alguien que ya recibió aquella vida de resurrección, então necessariamente você vai buscar. entonces necesariamente usted debe buscar. E esse buscar, o sentido da palavra é um empenho insistente, Y en el sentido de esta palabra es como si buscase insistentemente determinação. la palabra determinación. É unir, juntar toda a sua diligência, para usar uma expressão de Pedro. Es unir o juntar toda vuestra diligencia, para usar una expresión de Pedro. Você vê isso, irmão? ¿Ven esto, hermanos? Talvez nos ajude a pensar em nossos trabalhos. Tal vez nos ayude a pensar, por ejemplo, en nuestros trabajos. Quando você tem um objetivo no seu trabalho, Cuando usted tiene un objetivo en su trabajo, e geralmente esse objetivo é monetário, financeiro, y por ahí cuando ese objetivo es monetario o financiero, então você vai compreender exatamente o que Paulo está dizendo aqui. usted entonces va a entender exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Porque você vai buscar com todas as suas Porque usted forças. va a buscar con todas sus fuerzas. Todas as suas forças. Con todas sus fuerzas. Então que o Senhor nos ajude a compreender isso. Entonces que el Señor nos ayude a entender esto. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que essa é uma marca daqueles que foram
ressuscitados. Porque el apóstol Pablo está diciendo que esta es una marca de aquellos que ya han sido resucitados. Eles têm um alvo. Ellos tienen una meta. Eles buscam as coisas do alto. Ellos buscan las cosas de arriba. Mas, irmão, sabe o que me parece? Pero hermanos, ¿saben lo que me parece? É que nós cada vez buscamos mais, me referindo ao testemunho geral do Senhor, Refiriéndome al testimonio general del Señor, nosotros buscamos cada vez más as coisas aqui da terra. las cosas de la tierra. Parece que cada vez mais fincamos nossas raízes nessa terra. Parece que cada vez más estamos echando nuestras raíces sobre la tierra. De modo que o Senhor terá muita dificuldade para colher a sua vida. De manera que el Señor va a tener mucha dificultad para poder recoger su vida. Você lembra que essa é uma diferença básica entre o joio e o trigo. Ustedes van a reconocer que esta es una diferencia básica entre la cizaña y el trigo. O joio e o trigo têm algumas diferenças no seu crescimento como planta. La cizaña y el trigo tienen algunas diferencias en su crecimiento como plantas. O trigo, quanto mais maduro ele está, El trigo, cuando más maduro él está, ele vai desprendendo suas raízes da terra. él va desprendiendo sus raíces de la tierra. E a sua cabeça, suas espigas, Y su cabeza, sus espigas, passam a se dobrar. se comienzan a doblar. Ah, que maravilhoso. Qué maravilloso, hermano. Porque isso aponta para o nosso Senhor Jesus. Porque esto apunta hacia nuestro Señor Jesús. Um coração absolutamente quebrantado pelo Senhor. Un corazón absolutamente quebrantado por el Señor. Mas o joio é diferente. Pero la cizaña es totalmente diferente. Eles são muito semelhantes enquanto estão crescendo. Ellos son muy semejantes en cuanto están creciendo. Mas o joio, quanto mais ele cresce e amadurece, Pero cuando la cizaña cada vez que crece más y madura más, mais as suas raízes entram na terra sus raíces son echadas más profundamente en la tierra. e mais ereto ele Y fica. más erecto él se queda. Que o Senhor nos ajude, Que el Señor nos ayude para que sejamos aqueles que buscam as coisas do alto. para que seamos aquellos que buscan las cosas de arriba. Sabe, irmão, isso toca nós aprendermos a abrir mão dos nossos direitos. Esto nos toca a que podamos abrir mano de nuestros derechos. Nós temos tantos exemplos na história da Y igreja. tenemos tantos ejemplos en la historia de la iglesia. Nós vemos, por exemplo, os hebreus, Vemos, por ejemplo, a los hebreos, que receberam uma palavra tão poderosa do Senhor, a carta aos hebreus, que recibieron una palabra tan poderosa del Señor, por ejemplo, la carta a los e hebreos, eles estavam sofrendo violência nos seus direitos. y ellos estaban sufriendo violencia en sus derechos. O autor diz que eles estavam sofrendo espólio de seus bens, Y el autor dice que aún sus bienes ellos estaban perdiendo, mas eles estavam alegres por servirem ao Senhor. pero ellos estaban contentos por servir al Señor. E a sua proclamação era: nós temos uma pátria que não é esta. Y su proclamación era que ellos tenían una patria que no es esta. Nossa pátria é lá do alto. Nuestra patria, ciudadanía está en los cielos. Então nós buscamos a nossa pátria. Entonces buscamos nuestra patria. Que o Senhor nos ajude, Que el Señor nos ayude para que sejamos reconhecidos por aspectos do alto para que seamos reconocidos por aspectos de lo alto e não por características cada terra. y no por características de la tierra. Buscai as coisas do alto. Buscad las cosas de arriba. E Paulo vai dizer algo muito semelhante, muito importante aí. Y Pablo va a decir algo muy importante que Ele diz que são coisas de onde Cristo vive. él va a decir que son cosas que donde está Cristo, donde Cristo vive, Coisas intimamente ligadas a Cristo. son cosas íntimamente unidas a Cristo. São realidades de caráter de Cristo Son realidades del carácter de Cristo que vão sendo formadas em nós. que van siendo formadas en nosotros. Por isso nosso irmão nos ajudou tanto sobre o quebrantamento. Por eso nuestro hermano nos ha ayudado tanto en relación al quebrantamiento. Porque do contrário, não abrimos mão do que precisa ser renovado. Porque de lo contrario no abrimos mano de aquello que necesita ser renovado. É tão terrível que nos agarramos ao que não presta. Y es tan terrible que nosotros agarramos aquello que no sirve. E o Senhor precisa nos quebrar para que então seja liberado aquilo que não tem nenhum valor. Entonces el Señor necesita quebrarnos para que sea liberado aquello que no tiene ningún valor.
A impressão que temos é que está sendo arrancada uma parte de nós. La impresión que tenemos es que está siendo arrancada una parte de nosotros. Mas o Senhor sabe como tratar conosco. Pero el Señor sabe cómo tratar con nosotros. Ele é como aquele ourives Él es aquel como aquel que trabaja sobre el oro. e ele aproxima o seu maçarico bem próximo da peça. Él es este artífice que comienza a trabajar con sus herramientas y coloca su mano sobre la pieza. E ele chega o fogo bem perto da peça. Y él hace acercar la pieza bien cercana al fuego. E esse fogo é tão purificador. Y este fuego es tan purificador. E ele retira as impurezas. Y él retira aquellas impurezas, Mas ele não perde a peça. pero él no pierde la pieza. Que maravilhoso Qué Senhor que nós maravilloso temos. Señor tenemos. Ele sabe como lidar conosco. Él sabe cómo tratar con nosotros. Ele sabe a medida que pode, então, exercer sobre cada daqueles que Ele salvou. Él sabe la medida de cómo él trata con cada uno de aquellos que ha salvado. E é por isso que seus tratos conosco são tão diferenciados. Y es por eso que sus tratos con nosotros son tan diferentes unos de los otros. Mas eles visam mesmo propósito. Pero todos tienen el mismo propósito. Que todos sejam semelhantes ao seu Filho. Y es que todos seamos semejantes a su Hijo. E que seu Filho seja formado em Y nós. que su Hijo sea formado en nosotros. Então, quando Ele olhar para nós, Entonces cuando Él nos mire, Ele irá contemplar o seu amado Filho. Él va a contemplar a su amado Hijo. Então, nós teremos aquela experiência profunda Y entonces encontraremos aquella experiencia profunda que o seu Filho teve quando o céu se abriu. que su Hijo tuvo cuando los cielos se abrieron. Tu és o meu Filho amado, Y dijo, tú eres mi Hijo amado. em Tú quem eu eres. tenho todo o meu prazer. Tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Quando o Senhor encontra caminho para mudar nossas vidas, Cuando Él encuentra camino para cambiar nuestras vidas, então experimentamos esse prazer de Deus em nós. entonces experimentamos este placer de Dios en nosotros. Mas sabe, meus irmãos, parece que os anos passam Pero, ¿saben, hermanos? Parece que los años pasan e nós somos como aquele vinho que não foi mudado de vasilha. y somos como aquel vino que no ha sido mudado de vasija. Na medida em que os anos passam, o vinho deveria ser melhor, Y en la medida que los años pasan, el vino debería ser mejor. mas ele está como vinagre. Pero él se torna parecido al vinagre. Então, os nossos mais chegados, aqueles das nossas casas, Entonces, aquellos más cercanos en nuestras casas eles dão testemunho de que ainda há muito amargor. y dan testimonio de que aún hay un sabor amargo. Ainda nossas vidas são como aquelas águas amargas. Nuestras vidas aún son como aquellas aguas amargas. Você se lembra como Moisés tratou as águas amargas? ¿Ustedes recuerdan cómo Moisés trató con aquellas aguas amargas? Ele tomou um pedaço de madeira de acácia. Él tomó un pedazo de madera de acacia. E aquilo aponta não somente para a obra da cruz, mas para a humanidade do nosso Senhor Jesus. Y aquello apunta no solamente para la obra de la cruz, mas también para la humanidad de nuestro Señor Jesús. Aquele homem perfeito que precisa vir sobre nós, Ese hombre perfecto que necesita venir sobre nosotros pela obra da cruz, por la obra de la cruz, para que as águas amargas sejam tornadas doces. para que las aguas amargas se tornen dulces. Que o Senhor faça isso na sua vida e na minha vida. Que el Señor haga esto en su vida y en mi vida. Seguindo, o apóstolo Paulo diz que, Siguiendo, além de buscar, o verso 2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. siguiendo el apóstol Pablo dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Meu irmão, nós precisamos aprender a cuidar dos nossos pensamentos. Mis hermanos, necesitamos aprender a cuidar de nuestros pensamientos. Nossos pensamentos muitas vezes são como um cavalo selvagem, Nuestros pensamientos muchas veces son como un caballo salvaje, incontroláveis. aquellos caballos incontrolables. Nós nos assentamos aqui para ouvir a palavra, para adorar o Senhor, e os nossos pensamentos estão tão longe daqui. Y nosotros nos sentamos aquí para adorar al Señor, pero nuestros pensamientos están tan lejanos de aquí, tan lejos, Tão sobrecarregados de preocupações, tan sobrecargados de preocupaciones, tão invadidos e assaltados por setas malignas. tan invadidos y asaltados por dardos malignos.
Que o Senhor nos ajude nisso, Que el Señor nos ayude en esto, para que nós tenhamos pensamentos renovados. para que tengamos pensamientos renovados. Você sabe que há uma colocação de Watchman Nee muito significativa nesse aspecto. Ustedes saben que Watchman Nee cita algo muy significativo en este aspecto. Ele diz que a mente é o lugar central do nosso ser. Él dice que la mente es el lugar central de nuestro ser. E que num campo de batalha, se a batalha na mente for perdida, todo o resto será perdido. Y él dice que en la batalla de nuestra alma, Na nossa en mente, nuestra mente, si la batalla es perdida, todo nuestro ser es perdido. que o Senhor nos ajude para que Sua palavra seja proteção nas nossas mentes. Que el Señor nos ayude para que su palabra sea una protección en nuestras mentes. Para isso, você precisa ter um relacionamento diferente com sua Bíblia. meu Para irmão. eso ustedes necesitan tener una relación diferente con su Biblia. mis Você hermanos. precisa ler sua Bíblia. Necesita leer su Biblia. Você precisa orar para que o Senhor renove aquilo que você está lendo. Necesitan orar para que el Señor renueve aquello que Ah, están nós leyendo. ouvimos tantos irmãos dizerem assim: Y escuchamos a muchos hermanos decir así: ah, eu não entendo o que está sendo dito nesse ou naquele livro. yo no entiendo lo que está siendo dicho en este libro. En Isso aquel é libro. tão comum de ouvirmos. Esto es tan común de oír esto. Mas queria dizer para você que a Bíblia só tem um assunto e também um autor. Pero le quería decir que la Biblia tiene solamente un asunto y un autor. O assunto é Cristo e o autor é o bendito Espírito Santo. El asunto es Cristo y el autor es el bendito Espíritu Então, Santo. qualquer livro que você abrir, você precisa ver Cristo. Entonces cualquier libro que usted abra debe abrir y leer Cristo. E você precisa ser alguém determinado a receber unção e revelação do alto. Y usted necesita ser alguien determinado a recibir la unción de lo alto. E você precisa aprender a fechar o seu quarto e clamar ao Senhor e não se levantar enquanto Ele não se revelar a você. Y usted necesita trancar las puertas de su cuarto y clamar al Señor para que Él se revele a usted y no salir de ahí hasta que Él se pueda revelar. E suplicar com um coração humilde: Senhor, tem misericórdia de mim. Y suplicar con un corazón humilde: Señor, tené misericordia de mí. E abre tua palavra para mim, Senhor. Abrime la palabra, Señor. E medite nesta Y palavra, medite en irmão. esta palabra, E hermano. permita que esta palavra encha a sua Y mente. permita que esta palabra llene su mente. Sabe, meu irmão, o Espírito Santo só tem um instrumento. Saben, mis hermanos, el Espíritu Santo tiene solamente un instrumento. E o instrumento é a Y el palavra. instrumento es la palabra. Então quero te dar um exemplo prático. Entonces te quiero dar un ejemplo práctico. Se você vai viver uma circunstância de muito medo, Si usted va a vivir una circunstancia de mucho miedo, o Espírito Santo deseja ajudar você. el Espíritu Santo le desea ayudar. Mas como ele irá ajudar você? Pero ¿cómo lo va a ayudar? Ele irá sacar da sua mente, do seu depósito, Él va a sacar de su mente, de su depósito, algo desta palavra algo de esta palabra que lançará fora todo o medo. que va a lanzar fuera todo miedo. Mas se a palavra não habitar ricamente o seu coração e a sua mente, Pero si la palabra no habita ricamente en su corazón y en su mente, então como o Espírito Santo terá um instrumento entonces ¿cómo el Espíritu Santo va a tener su instrumento para aplicar à sua vida pessoal? para aplicar en su vida personal? Você vê isso, irmão? ¿Ven esto, Que hermanos? necessidade nós temos de pensar nas coisas lá do alto. Cuán grande no es la necesidad de pensar en las cosas de lo alto. Nós jogamos fora os nossos pensamentos com as coisas dessa terra. Y nosotros usamos nuestros pensamientos en relación a las cosas de la tierra. Alguns de nós são tão bem providos de inteligência, Y hay muchos de nosotros son tan inteligentes, mas dedicam essa inteligência às coisas cá da terra pero usan aquella inteligencia para las cosas de la tierra. e não se dobram diante do Senhor para que Ele encha os seus pensamentos. Y no se doblan delante del Señor para que Él llene sus pensamientos. Pensai nas coisas lá do alto. Pensad en las cosas de lo Que o alto. Senhor nos ajude Que nisso. el Señor nos ayude en esto. Então o apóstolo Paulo segue e diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Entonces el apóstol Pablo continúa diciendo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O apóstolo Paulo usa a palavra oculta. El apóstol Pablo usa la palabra escondida. Essa palavra escondida, oculta, Esta palabra escondida o oculta
significa que você está guardado nele. Significa que usted está guardado en Él. Não apenas que você está escondido atrás dele, No solamente que significa que usted está escondido detrás de Él, mas significa como aquela galinha que abre as suas asas e acolhe os seus pintinhos. más significa como si fuese aquella gallina que abre sus alas y esconde aquellos pollitos. Assim é a vida daqueles que buscam e pensam nas coisas lá do alto. Esta es la vida de aquellos que buscan y piensan en las cosas de arriba. Eles estão escondidos no Senhor. Ellos están escondidos en el Señor. Por isso, a palavra oculta aí faz uma combinação com manifestado no versículo 4. Por eso esta palabra escondida hace una comparación con la palabra manifieste en el versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aqueles que estão protegidos, guardados nele, Aquellos que están protegidos y guardados en Él serão manifestados com Ele em glória. serán manifestados con Él en gloria. São estes que se encontrarão com Ele nos ares. Son estos que aquellos que se van a encontrar con Él Gracias en los al aires. Señor por Gracias eso, al mi Señor hermano. por esto, hermanos. Agora, o apóstolo Paulo vai continuar de forma muito prática Ahora, el apóstol Pablo va a continuar de una manera muy práctica para nos ajudar quanto a vivermos uma vida ressurreta. para ayudarnos a vivir con una vida resurrecta, Vivermos como aqueles que buscam e pensam nas coisas lá do alto viviendo como aquellos que buscan y que piensan en las cosas de arriba e que estão escondidos no Senhor. y que están escondidos en el Señor. Então o versículo 5 começa assim: Entonces el versículo 5 comienza así. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Irmão, isso é tão desafiador. Y esto es tan desafiante, Parafraseando o que Paulo diz, parafraseando lo que Pablo está diciendo aquí, é como se ele dissesse: es como si él dijera: meus amados, mis amados, não se acostumem com o velho homem. no se acostumbren con el viejo hombre, Façam morrer a velha natureza. hagan morir la vieja naturaleza. Vivam de forma coerente com a vida nova que receberam. Vivan de una manera coherente con esa vida nueva que han recibido. Aqui, meus irmãos, nós temos os tratos do Senhor conosco. Y aquí tenemos, hermanos, los tratos del Señor con nosotros. Porque o Senhor irá nos ajudar a fazermos morrer a nossa Porque el natureza. Señor nos va a ayudar a hacer morir nuestra naturaleza vieja. Embora essa seja uma atitude que caberá a você e a mim. Aunque esta debe ser una actitud que tiene en relación a usted y a mí. O Senhor irá preparar todas as circunstâncias. Y el Señor va a preparar todas las E circunstancias. Ele irá tratar com cada um de nós para que isso seja uma realidade. Y Él va a tratar con cada uno de nosotros para que esto sea una realidad. Só haverá um problema. Pero solamente va a haber un problema. Se você disser não, Si Senhor, usted dice, no, Señor, eu não quero, yo no quiero. eu não quero avançar. Yo no quiero avanzar. Eu amo tanto a minha velha vida. Yo amo tanto mi vida vieja. E eu quero permanecer como eu sou. Yo quiero permanecer así como soy. Então essa será uma tragédia. Entonces esa va a ser una tragedia. Mas se nós quisermos avançar, Pero si queremos avanzar, então o Senhor virá até nós. el Señor va a venir hacia nosotros E Ele irá agir sobre nós. y Él va a actuar en nosotros. Para isso, gostaria de mostrar uma cena para você. Me gustaría mostrarles una Em escena a Lucas ustedes. capítulo 5. En Lucas capítulo 5 Há uma cena que irá nos ajudar muito aqui. encontramos una escena que nos va a ayudar mucho aquí. Versículo 12. Versículo 12. De 12 a 16, por favor. Del 12 al 16 dice... Lucas capítulo 5, de 12 a 16. Lucas Preste 5, atenção. del irmão. 12 al 16, presten atención. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él.
Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O Senhor se encontra com um leproso. El Señor se encuentra con un leproso Nós temos aquele que é tão capaz de curar, y encontramos a él que es tan capaz de curar, que se encontra com ele, se encontra com esse leproso, y él se encuentra con este leproso, que não era um leproso qualquer. que no era un leproso cualquiera. No português nós temos a expressão coberto de lepra. En portugués encontramos la expresión cubierto de lepra. Significa que ele era alguém totalmente tomado pela lepra. Significa que era alguien totalmente tomado por la lepra. Nós sabemos que a lepra na Bíblia é uma figura do pecado. Y sabemos que la lepra es una figura del pecado. E de tudo aquilo que o Senhor veio remover. Y de todo aquello que el Señor vino a remover. E que só Ele é capaz de remover. Y que solo Él es capaz de remover. Não havia nenhuma cura para a lepra naqueles dias. No había ninguna cura para la lepra en aquellos días. Ninguém podia com a lepra. Nadie podía con la lepra. Os leprosos eram totalmente deixados de lado. Los leprosos eran colocados bien lejos. Eles eram tão desprezados. Ellos eran tan despreciados, Eles eram tão humilhados. tan humillados. Eles eram tão desconsiderados. Y ellos eran tan desconsiderados. Você imagina como estava o coração desse Entonces leproso. imaginen cómo estaba el corazón de Ele este era leproso. tão necessitado. Él era tan necesitado. Mas todo leproso, ele precisava ter uma atitude. Pero todo leproso necesitaba tener una actitud. Além de tudo isso que dissemos, Ya, aparte de todo lo que ya hemos dicho, o leproso era obrigado a gritar: imundo, imundo, quando alguém se aproximava. el leproso era obligado a gritar, inmundo, inmundo, cuando alguien se aproximaba E de él. nós sabemos que possivelmente esse leproso assim fez quando o Senhor Jesus se aproximava. Y muy probablemente él haya dicho así, como cuando el Señor Jesús se aproximó de él. Totalmente coberto pela lepra. Totalmente cubierto por la lepra. Mas o Senhor se aproximou. Pero el Señor se acercó. O Senhor se aproximou daquele que todos se afastavam. El Señor se acercó de aquel en el cual todos se apartaban de él. Meu irmão, o Senhor poderia ter apenas olhado para esse leproso e ele ficaria limpo. Hermanos, el Señor podría solamente haber mirado a él y quedar curado. Você tem alguma dúvida disso? ¿Tienen alguna duda? Por que o Senhor não deu apenas uma palavra ao leproso e ele ficaria limpo? ¿Por qué el Señor solamente le dijo una palabra y quedaría limpio? Mas o que nosso Senhor fez? Pero, ¿qué es lo que el Señor hizo? Ele sabe da necessidade de cada coração. Él sabe de la necesidad de cada corazón. Ele sabe que apenas um olhar ou uma palavra não seriam suficientes para aquele leproso. Él sabía que no solamente una mirada o una palabra serían suficientes para aquel Porque ele leproso. não estava apenas coberto pela lepra, mas estava destruído no seu coração. Porque él no solamente estaba cubierto por la lepra, sino estaba destruido en su corazón. Então o Senhor se aproximou e tocou nele. Entonces el Señor se acerca y le toca a él. Esse Senhor maravilhoso tocou nele. Este Señor maravilloso tocó en él. Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Haced pues morir la naturaleza terrena. Se nós estivermos convictos de que há uma natureza que precisa ser morta, Si estamos convencidos que hay una naturaleza que necesita ser muerta, cobertos pela lepra, cubiertos por la lepra, necessitados de transformação, necesitados de transformación, e se nos apresentarmos para Ele e dissermos: Senhor, tem misericórdia de mim, y si nos presentamos hacia él y decimos, Señor, ten misericordia de mí, Ele não apenas falará a você, él no solamente va a hablarle, mas Ele irá tocar em mas você. él le va a tocar. E o seu toque Y su toque limpa toda a lepra. limpia toda lepra. Há um relato, um fato Hay un relato, un hecho, de um prisioneiro em um campo de concentração nazista que ficou vários anos preso. de un prisionero que quedó preso con los nazis. Mucho E ele, en un campo de concentración. e antes da prisão, ele tinha uma noiva. Y antes de quedar preso, él tenía una novia. Então ele ficou muitos anos preso, mas sobreviveu àquelas atrocidades. Y él quedó muchos años preso, pero sobrevivió a aquellas atrocidades. Então, quando ele saiu da prisão, ele pôde encontrar a sua noiva. Entonces, cuando él sale de la prisión, pudo encontrar a su novia.
Quando ele encontrou a sua noiva, Y cuando encuentra a su novia, ela abraçou a ele. ella le abraza a él Ele desmaiou com aquele abraço. y él se desmayó con aquel abrazo. Porque foram tantos anos sem nenhuma expressão de afeto, Porque fueron tantos años sin ninguna expresión de afecto que ele desfaleceu com aquele abraço. que él se desfalleció con aquel abrazo. O Senhor fez isso com aquele leproso. Y el Señor hizo eso con aquel leproso. Aquele maravilhoso toque Aquel maravilloso restaurador. toque restaurador. Que o Senhor faça isso conosco. Que el Señor haga esto con nosotros. Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Haced morir pues vuestra vieja naturaleza. Retornando para Colossenses, Volviendo a Colosenses, o apóstolo Paulo então vai descrever o que precisa ser tratado. el apóstol Pablo va a describir lo que necesita ser tratado. Então eu gostaria de juntar nesse versículo 5 várias expressões aqui, porque não temos tempo para estudar cada uma delas. Entonces me gustaría juntar varias expresiones que están aquí porque no tenemos tiempo para estudiarlas. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, todas Fornicación, juntas. impureza, pasiones desordenadas, todas juntas. Todas essas expressões estão relacionadas com aquelas coisas sujeiras do nosso coração que precisam ser tratadas. Todas estas expresiones están relacionadas con aquellas cosas sucias en nuestro corazón que necesitan ser tratadas. Em muitos aqui, esses pecados nominados não têm expressão prática, En muchos aquí, en estos pecados denominados, no tienen una expresión práctica, mas em muitos outros sim tiveram. pero en otros sí tuvieron. Aqui estão incluídas todas as questões de sensualidade. Aquí están incluidas todas las cuestiones de la sensualidad. Tudo aquilo que em nosso ser é contrário, maligno e oposto ao Senhor. Se encuentran todas aquellas cosas que son contrarias en nuestro ser, contrarias al Señor. Que o Senhor precisa fazer morrer. Y el Señor necesita hacer morir. E Ele deseja tocar para quebrantar e limpar. Y necesita tocar para quebrantar y limpiar. E então o apóstolo Paulo vai descrever muitas coisas nesse texto precioso Entonces el apóstol Pablo va a escribir muchas cosas preciosas en este texto precioso e vai nos ensinar que há despojamento, y nos va a enseñar que hay una manera de despojarse. há uma mudança, como que uma troca de vestes. Es como si existiera un cambio de vestidura o de ropa. Despir e revestir, e é isso que nós temos nos versos 9 e 10. Hay un despojarse y un revestirse que encontramos en los versículos 9 y el 10. Despir-se do velho homem com seus feitos, suas práticas, Encontramos un despojarse del viejo hombre con sus hechos y con sus prácticas e revestir-se do novo homem. y un revestirse del nuevo hombre. Aqui eu gostaria de citar 7 conceitos mundanos ou filosóficos para ajudar você no que se refere a essa transformação necessária. Y aquí me gustaría citar 7 conceptos para poder ayudar a usted en esta transformación necesaria. São 7 Son conceitos 7 conceptos. mundanos ou filosóficos. Son 7 conceptos mundanos o filosóficos. Nós todos estamos nesse mundo, temos nossas vidas, famílias, afazeres. Todos nosotros estamos aquí en este mundo, tenemos familias, cosas para hacer. Temos lutas a enfrentar para que esta vida ressurreta se manifeste plenamente. Tenemos luchas para enfrentarlas para que esta vida resurrecta se pueda manifestar totalmente. Então esses 7 conceitos talvez ajudem um pouco você. Entonces estos 7 conceptos pueden ayudarnos un poco. O primeiro conceito com o qual nós lutamos, El primer concepto con el cual luchamos, nós vamos chamar de materialismo. podemos llamarlo de materialismo. Meu irmão, o materialismo, ou vamos usar uma frase para explicar o que é isso. Mi hermano, el materialismo, vamos a usar una frase para explicar el materialismo. Somos aquilo que temos. Somos aquello que tenemos. Isso é materialismo. Esto significa el materialismo. É nós vivermos baseados naquilo que nós temos. Es vivir basados en aquellos en lo cual tenemos. É como se nossas posses
representassem a nós mesmos. Es como si nuestras posesiones nos representaran a nosotros mismos. O mundo vive dessa maneira. El mundo vive de esta manera. Mas será que nós, os cristãos, temos vivido assim? Pero ¿será que nosotros los cristianos hemos vivido así? Essa não é uma marca da vida ressurreta. Esta no es una marca de la vida resurrecta. Que o Senhor nos livre disso. Que el Señor nos libre de esto. Porque nós não somos medidos pelo Senhor pelo que temos, Porque no somos medidos por el Señor por lo cual tenemos, mas somos medidos pelo que somos. pero sí somos medidos por lo que somos. O Senhor, quando olha para nós, não vê o que temos. Cuando el Señor nos mira a nosotros, no mira lo que tenemos. Aliás, Ele é generoso e tudo que temos é proveniente das suas En mãos. realidad Él es generoso y todo lo que tenemos proviene de sus manos. Mas nós somos tão infantis Pero somos tan infantiles que nós nos agarramos ao que Ele mesmo dá, buscando significado naquilo que recebemos. Somos tan infantiles que nos agarramos a aquello que lo cual el Señor nos da y Buscamos significado naquilo que buscamos un recebemos. significado en aquello que recibimos. Então nós entramos em um carro mais novo, Entonces entramos en un auto más nuevo ai, nos sentimos tão y nos melhores. sentimos tan mejores. Ah, nós compramos um determinado bem Compramos un determinado e nós ficamos tão seguros. y nos quedamos tan seguros, Guardamos um dinheiro no banco, guardamos un dinero en el ah, banco nós ficamos tão y nos felizes. quedamos tan contentos. Você vê isso, irmão? Ven esto, hermano. Essas não são marcas da vida ressurreta. Estas no son marcas de una vida resurrecta. Porque nós fomos chamados para viver e desfrutar do nosso Senhor. Porque somos llamados para vivir y disfrutar de nuestro Señor. Para que nossa riqueza seja Ele e somente Ele. Para que nuestra riqueza sea Él y solamente Él. Mas aqui nós precisamos aprender a fazer uma oração. Pero aquí necesitamos aprender a hacer una oración. Senhor, eu quero a Ti, Señor, custe o que custar. Señor, yo te quiero a ti, cueste lo que cueste. E o Senhor poderá mexer naquilo que temos. Y el Señor va a poder tocar aquello que tenemos. Então esse é o primeiro conceito. Este es el primer concepto. Segundo conceito, El segundo concepto nós vamos chamar de ativismo. podemos llamarlo de activismo. Esse é um conceito mundano, com tentáculos dentro da casa de Deus. Este es un concepto mundano con tentáculos en la casa de Dios. Ativismo vamos definir com uma frase. El activismo lo vamos a definir en una frase. Eu sou aquilo que eu faço. Yo soy aquello que hago. Eu sou a minha ocupação. Yo soy mi ocupación. Então, veja como isso é forte na nossa civilização. Vean cómo esto es fuerte en nuestra civilización. Muitas vezes, quando vamos nos referir a uma pessoa, Muchas veces cuando nos vamos a referir hacia una persona, nós nem mesmo dizemos seu nome, muchas veces ni decimos su nombre, mas falamos o irmão médico, pero decimos el hermano médico o irmão engenheiro, o el hermano ingeniero, porque nós vivemos em uma civilização ocupada com as suas atividades. porque vivimos en una civilización ocupada con sus actividades. Eu sou medido pelo que eu faço. Y yo soy medido por aquello que hago. Eu tenho importância baseada naquilo que eu Y faço. tengo importancia basado en aquello que hago. E sabe, meus irmãos, nós trazemos isso para dentro da casa de Deus. Y saben, hermanos, lo que pasa, traemos esto dentro de la casa de Dios. Então nós ficamos como barata tonta, querendo fazer um monte de coisas para o Y nos Senhor. quedamos como aquellas cucarachas tontas queriendo hacer muchas cosas para el Señor. Para que o Senhor se impressione conosco. Para que el Señor se impresione con nosotros. E Ele olhe e diga, como você está ocupado comigo. Y para que Él diga, realmente tú estás ocupado conmigo. Mas o Senhor deseja que nós experimentemos nele descanso e quietude. Pero el Señor desea que nosotros experimentemos en Él descanso y quietud. Porque tudo que devia ser feito já foi feito. Porque todo lo que debía ser hecho ya fue hecho. E nós precisamos apenas aprender a desfrutar. Y necesitamos apenas aprender a disfrutar. Mas esse desfrute vem por um imperativo. Pero este disfrute viene con un imperativo. Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esses conceitos pelejam contra isso. Y estos conceptos pelean contra esto. Terceiro conceito, El tercer concepto, individualismo. individualismo. Vamos definir com uma frase. Vamos a definirla con una frase. Eu dependo de mim mesmo. Yo dependo de mí mismo. Eu me basto. Yo me basto. Eu sou suficiente. Yo soy suficiente. Meus irmãos, que o Senhor nos livre disso. Mis hermanos, que el Señor nos libre de esto. Nós certamente temos alguns irmãos
ou irmãs aqui que são como ilhas isoladas, Ciertamente tenemos hermanos y hermanas aquí que son como islas isoladas, que nem mesmo seu cônjuge conhece aisladas, bem. que mismo no se conocen a sí mismas. Que o Senhor nos ajude, porque nós somos tão voltados para nós mesmos. Que el Señor nos ayude porque estamos mirando hacia nosotros mismos. E nós somos incentivados a isso. Y somos aún incentivados a esto. Nossas crianças são incentivadas desde a tenra idade nas escolas a serem voltadas para si mesmas. Nuestros niños son incentivados desde los jardines de infantes a ser incentivados a mirarse a sí mismos, Dependentes de si mesmos. dependientes de sí mismos. Então nós não conseguimos compartilhar nossas vidas. Entonces no conseguimos compartir nuestras vidas. Então quando nos achegamos à casa de Deus e ouvimos a palavra dizer: Y cuando nos acercamos a la casa de Dios y escuchamos esa palabra decir, confesse seus pecados uns aos outros para serem sarados. confesaos vuestros pecados unos a los otros para ser curados. Isso é um choque para nós, Y esto nos choca, porque nós somos tão individualistas. porque somos tan individualistas, Nós remoemos e resolvemos os nossos próprios problemas. porque nosotros queremos resolver siempre nuestros propios problemas. E quantos queridos irmãos têm desenvolvido enfermidades sérias por viverem assim? ¿Y cuántos queridos hermanos han desarrollado enfermedades serias por vivir así? Porque comem seus próprios problemas Porque comen sus propios problemas e são tão y individualistas son tan individualistas que adoecem no seu físico. que se enferman aún físicamente. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Quarto conceito: Cuarto concepto, conformismo. conformismo. Vamos definir mais uma vez com uma frase. Vamos a definir una vez más con una frase. Eu sou o que os outros pensam de mim. Yo soy lo que los otros piensan acerca de mí. Quarto conceito: Cuarto concepto, conformismo. conformismo. Eu sou o que os outros pensam de mim. Soy lo que los otros piensan de mí. Irmão, isso peleja diretamente contra a vida Y ressurreta. esto batalla directamente contra la vida resurrecta. Porque a Bíblia nos ensina absolutamente o contrário. Porque la Biblia nos enseña totalmente lo contrario. Nós somos aquilo que o Senhor pensa de nós. Nosotros somos lo que el Señor piensa acerca de nosotros. Aliás, nós precisamos nos colocar a seus pés, En realidad necesitamos colocarnos a sus pies, porque muitos de nós sofremos porque vivemos angústias baseados no que os outros pensam de nós. porque muchos de nosotros sufrimos porque vivimos basados en lo que otros piensan acerca de nosotros. Mas quando nos dobramos diante do Senhor, Pero cuando nos doblamos delante del Señor, Ele irá equilibrar nossos corações. Él va a equilibrar nuestros corazones. De que maneira Ele fará isso? ¿Y de qué manera Él va a hacer eso? Ele irá nos dar a medida do que Ele pensa de nós. Él nos va a dar la medida de lo que Él piensa de nosotros. A medida que os outros pensam de nós é errada. La medida de lo que los otros piensan de nosotros está equivocada. Mas sabe, meu irmão, há um outro problema. Pero saben, hermanos, hay otro problema. Nós também temos uma medida de nós mesmos. El problema es que nosotros tenemos una medida de nosotros mismos. E nós precisamos nos dobrar diante do Senhor para que Ele nos revele como Ele nos vê. Y también necesitamos doblarnos delante del Señor para que Él nos revele cómo Él nos ve. Porque muitas vezes nós achamos que somos muito melhores do que na realidade nós somos. Porque muchas veces pensamos que somos mucho mejores de lo que en realidad somos. E isso nos torna tão soberbos. Y eso nos torna tan soberbios. Em outros casos, nós achamos que somos tão piores do que na realidade nós Y somos. en otros casos creemos que somos tan peores de lo que en realidad somos. E isso nos torna tão deprimidos. Y eso nos torna tan deprimidos. E por isso nós vemos tantos irmãos fazendo esse movimento pendular. Entonces encontramos a tantos hermanos que hacen ese movimiento de aquí para allá. Ou estão tão animados consigo mesmos, O están tan animados con sí mismos, ou estão tão o deprimidos están consigo tan mesmos. deprimidos consigo mismos. E sabe, essa é uma estratégia maligna. Y esta es una estrategia maligna. Todas as vezes que nos achegamos para a presença do Senhor, Cada vez que nos acercamos delante de la presencia del Señor, o diabo irá tentar sussurrar duas coisas para você. el diablo va a querer susurrar dos cosas en su oído. Primeiro, ele irá tentar por um caminho.
En primer lugar, Él va a intentar por un camino. e irá dizer a você: você está muito bem. Él le va a decir así, tú estás muy bien. Tem outros que estão muito pior do que você. Y le va a decir también así, hay otros que están mucho peores que tú. Você pode abrir o peito com orgulho diante de Deus. Y usted puede abrir su pecho con orgullo delante de Dios. Esta foi uma semana muito boa. Esta fue una semana muy buena. E então isso nos ensoberbece e é um grande perigo. Entonces esto nos ensoberbece y hay un gran peligro. Mas se ele não conseguir por esse caminho, ele tentará por um outro caminho. Pero si Él no consigue por este camino, va a intentar por otro camino. E ele dirá para você: você não tem direito de se aproximar dele. Y Él le va a decir así, tú no tienes derecho de aproximarse de Él. Veja o que você fez essa semana. Recuerda lo que has hecho en esta semana. Você não foi nada bem. Tú no anduviste bien esta semana. Você agiu mal aqui e ali. Anduviste mal aquí y allí. E então nós, se cairmos nesse engodo, Entonces si caemos en este pozo, nós este enredo, ficaremos muito abatidos. nos vamos a quedar muy abatidos. Conta a biografia de Martim Lutero Cuenta la biografía de Martín Lutero que ele estava enfrentando um momento como esse. que él estaba enfrentando un momento como este. E ele diz que era um momento tão forte Y él dice que era un momento tan fuerte que era como se Satanás em pessoa estivesse ali golpeando a ele. y era como si Satanás estaba en persona golpeándole a él. Então ele tentou por dois caminhos. Entonces él intentó por dos caminos. Esses dois que já sugeri a você. Estos dos que le he sugerido. Então Martim Lutero diz que num dado momento, em toda aquela angústia, Entonces dice que Martín Lutero en un dado momento, en aquella angustia, ou se ensoberbecer diante do Senhor, ou se deprimir diante do Senhor, o ensoberbecerse delante del Señor, o deprimirse delante del Señor, ele, pelo Espírito, foi enchido por uma convicção. él por el Espíritu fue lleno con una convicción. E então ele proclamou em voz alta. Entonces él proclamó en voz alta. Ele disse: tudo que você está dizendo é verdade a meu Y respeito. él dijo así, todo lo que tú estás diciendo es verdad con respecto a mí. Mas também você esqueceu de mais uma verdade. Pero tú también te has olvidado de una verdad. O sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. La sangre de Jesús me purifica de todo E mi eu pecado. estou seguro e guardado Y nele. estoy seguro y guardado en él. Que o Senhor nos ajude aqui, meus Que el irmãos. Señor nos ayude aquí, hermanos. Porque o conformismo é uma praga na casa de Deus. Porque el conformismo es una plaga en la casa de Nós Dios. nos acomodamos. Nosotros nos acomodamos. Então, quando nosso irmão nos ajudou quanto à nossa participação nas reuniões, Entonces, cuando nuestro hermano nos ha ayudado en la participación en las reuniones, muitas vezes nós estamos conformados com o que os outros pensam de nós. entonces muchas veces estamos conformados con lo que los otros piensan acerca de nosotros mismos. E então seguimos, todos sabem que eu sou assim mesmo. Y seguimos diciendo, todos ya saben que yo soy así. E eu vou seguir Y assim. voy a seguir así. E eu nasci assim, Y e nací vou así seguir y assim. voy a seguir así. Que o Senhor nos Que el ajude. Señor nos ayude. Porque Ele nos chamou para sermos novas Porque el criaturas. Señor nos llamó para ser nuevas criaturas. Pessoas novas. Personas nuevas. Realmente capacitadas por aquilo que em Cristo já recebemos. Realmente capacitadas, por lo cual en Cristo ya hemos recibido. Para que então tenhamos diante de Deus uma estima adequada. Para que tengamos entonces delante de Dios una estima adecuada. Vamos a mais um conceito. Vamos a un concepto más. Relativismo. Relativismo. Esta é uma outra mazela dos nossos dias, Este es otro enredo de nuestros días. que peleja contra a vida de ressurreição. Que batalla directamente contra la vida de resurrección. Vamos definir com uma frase. Y vamos a definir con una frase. Relativismo significa: Relativismo significa não tenho referenciais. no tengo referencias. Não tenho marcos firmados. No tengo marcos firmes. Você se lembra como a palavra é assertiva nesse assunto? ¿Ustedes recuerdan cómo la palabra acerta en este asunto? Ela diz que nós não devemos remover os marcos antigos que foram firmados. Y la palabra dice que no debemos remover aquellos marcos antiguos que ya han sido afirmados. Nós vivemos dias de tanto relativismo. Y vivimos días de tanto relativismo. Se você acredita, então
é um valor para você. Y dice así que si tú crees, entonces está bien, es un valor para usted. Mas se você não acredita, tudo bem. Pero si tú no crees, todo bien. Não existem referenciais seguros. No existen referencias seguras. Meus irmãos, você não encontrará nenhuma referência fora da palavra de Deus. Hermanos, usted nunca va a encontrar una referencia fuera de la palabra de Dios. Se você busca e precisa de referenciais, todos eles estão aqui. Si usted busca y necesita referencias, todas ellas están aquí. Nós estamos ouvindo que a família não é mais como a palavra diz. Por ejemplo, estamos oyendo hoy que la familia no es más como la palabra dice. E este mundo não tem mais o referencial da família. Entonces este mundo vive sin una referencia en cuanto a la familia. Ah, se você acha que deve ser assim, então faça assim. Ah, si tú crees que debe ser así, entonces puedes hacer así. E os homens seguem com sua boca de blasfêmia diante de Deus. Y los hombres continúan con su boca de blasfemia delante de Dios. Mas nós temos referenciais. Pero nosotros tenemos referencias. E os referenciais estão aqui na palavra. Y estas referencias están en la palabra. Sabe quais são os nossos problemas? ¿Saben cuáles son nuestros problemas? É que muitas vezes nós temos tantas dúvidas, Y es que muchas veces tenemos tantas dudas porque a palavra de Deus não tem habitado ricamente os nossos corações. porque la palabra de Dios no ha habitado ricamente en nuestros corazones. Mas eu ouço tantas mensagens, Pero yo escucho tantos mensajes, mas é diferente disso que estamos dizendo aqui. pero es diferente de lo cual estamos diciendo aquí. É aquela diferença da palavra logos para a palavra rema. Y ahí encontramos la diferencia entre la palabra logo para la palabra rema. É quando você, logos é quando você ouve uma palavra e ela é tão rica, ela é tão instrutiva, Entonces logos es aquella palabra que usted escucha, es tan rica, tan instructiva. mas rema é quando esta palavra rica e instrutiva passa a ser vida para você. Pero rema es aquella palabra que es instructiva y rica, se torna dentro de usted y es viva dentro de usted. E ela estabelece um referencial no seu coração. Y ella establece una referencia firme en su corazón. E você poderá, como um barco que tem uma âncora além do véu, Usted va a poder ser como un barco que tiene el ancla bien penetrando el velo. e que mesmo em meio às tempestades de falta de referenciais dos nossos dias, Y aún mismo en las tempestades que estamos viendo en nuestros días, sin referencias firmes, mesmo que esse barco seja golpeado por essa tempestade, aunque este barco esté siendo golpeado por estas tempestades, e a igreja tem sido golpeada dessa y maneira, la iglesia ha sido golpeada de esta manera, esta âncora tem puxado o barco. esta ancla ha empujado el barco. E esta âncora está além do véu, Y esta ancla está penetrando el velo. segura e Y firme, es segura y firme. a âncora da nossa Y alma. es el ancla de nuestra alma. Esta é a única âncora que, diferente de qualquer âncora, puxa o barco. Y esta ancla es diferente de cualquier otra ancla porque esta ancla empuja el barco. Em todos os barcos, é o barco que puxa a âncora. En todos los barcos normalmente es el barco que empuja el ancla. Mas nosso Senhor é essa âncora que puxa o barco. Pero nuestro Señor es esta ancla que empuja el barco. E Ele está puxando sua igreja Y Él está llevando a su iglesia para perto de si, hacia sí mismo. para aquele momento em que nos encontraremos com Ele. Para este momento en el cual nos vamos a encontrar con Él. Vamos ao penúltimo conceito, Vamos al penúltimo concepto, secularismo. que sería el secularismo. Vamos definir com uma frase. Y vamos a definir con una frase. Secularismo, eu me basto. Significaría secularismo, yo me basto. Irmão, é uma vida mundanizada. Y sería una vida mundanizada. Eu vivo como quero. Yo vivo como quiero. Eu me visto como quero. Yo me visto como quiero. Se é sensual ou não, não importa. Si es sensual o no, no importa. Se é apropriado ou não, não importa. Si es apropiado o no, no importa. Eu me garanto. Yo me garanto a mí mismo. Eu me basto. Yo me basto. Se eu falo de uma maneira inadequada, Si yo hablo de una manera inadecuada, não me importa. no me importa. Se na minha boca
tem muitas palavras torpes, si en mi boca se encuentran muchas palabras torpes, não importa. no importa. Eu falo como este mundo, Yo hablo como este mundo. eu me basto. Yo me basto. Esse é um grande inimigo da vida de ressurreição. Y este es un gran enemigo de la vida de resurrección. E quantos cristãos são identificados dessa maneira? ¿Y cuántos cristianos hoy son identificados de esta manera? Sabe, meu irmão, Pedro era alguém ainda tão infantil. Saben, hermanos, Pedro era alguien tan infantil E na sua infantilidade ele negou o Senhor. y en su infantilidad él negó al Señor. Mas por um outro lado, seu coração era tão genuíno Pero por otro lado, su corazón era tan genuino que uma simples criada que una simple sierva olhou para ele e disse: "Você é um deles. le miró a él y le dijo, tú eres uno de ellos, Tua maneira de falar te condena." porque tu manera de hablar te condena. Que o Senhor encontre aqui aqueles que falam como ele, Que el Señor encuentre aquí aquellos que hablan como Él e não os que estão secularizados. y no aquellos que están secularizados. Meu irmão, a igreja está secularizada. Mi hermano, la iglesia está secularizada. Nós temos irmãos que estão montando estratégias para tentar agradar o mundo. Encontramos a hermanos que están levantando ideas, estrategias para agradar al mundo. Locais de reunião que estão sendo pintados de preto, Locales de reuniones que están siendo pintados de negro, para que aqueles encontros pareçam com uma festa mundana. para que aquellos encuentros sean como si fuese una fiesta mundana. Secularização. Secularización. Assembleias secularizadas. Una asamblea secularizada. As pessoas estão dizendo com as bocas que se converteram a Cristo. Y las personas están diciendo con sus bocas que se convirtieron a Cristo. Em Brasil, muitas pessoas famosas dizem isso. En Brasil, muchas personas famosas están diciendo esto. Continuam com suas vidas da mesma maneira. Y continúan con sus vidas de la misma manera. Continuam com as mesmas Y atividades. continúan con las mismas Com o actividades. mesmo Con linguajar. el mismo lenguaje. Com a mesmíssima maneira. Y con la mismísima manera. Não há nenhuma Y transformação. no ocurre ninguna transformación. Apenas um discurso diferente. Solamente es un discurso diferente. Secularização. Secularización. Que o Senhor nos ajude para que nossas vidas não sejam assim. Para que el Señor nos ayude para que nuestras vidas no Do sean así. contrário, não haverá um testemunho de ressurreição. Por el contrario, no habrá un testimonio de resurrección. Meus irmãos, João Batista era um homem tão forte. Hermanos, Juan el Bautista era un hombre tan fuerte. Ele foi levantado pelo Senhor de uma maneira tão diferente de tudo que se tinha na época. Y él fue levantado por el Señor de una manera tan diferente de todo lo que se tenía en aquella época. João Batista não tinha semelhança com nenhum aspecto cultural da época. Juan el Bautista no tenía ninguna semejanza con el aspecto cultural de la época. Os sacerdotes e os profetas eram tão pomposos na época. En aquella época los sacerdotes y los Eram tão enfeitados. eran tan llenos de adornos en aquella época. Eram com suas roupas que os diferenciavam dos outros. Tenían unas ropas que hacían, los tornaban diferentes de los otros. Por fora eram tão bonitos, por dentro um sepulcro caiado. Por fuera eran tan bonitos, pero por dentro era un sepulcro blanqueado. Mas João Batista era tão diferente. Pero Juan el Bautista era tan diferente. Ele era uma voz que Él era clama no deserto. una voz que clamaba en el desierto. Ele era tão diferente de todos aqueles sacerdotes. Y él era tan diferente de todos aquellos sacerdotes. As pessoas olhavam para ele e viam algo muito diferente. Las personas le miraban y veían a alguien tan diferente. Ele era diferente em tudo. Él era tan diferente en todo. Ele não se alimentava como eles. Él no se alimentaba como ellos. Ele não se vestia como eles. Él no se vestía como ellos. Ele não falava como Y eles. no hablaba como ellos. Por isso ele era um trovão de Deus naqueles dias. Por eso él era un trueno de Dios en aquellos días. E ele causou tanto impacto sendo o precursor do Messias. Y él causó tanto impacto siendo el precursor del Mesías. É a isso que o Senhor tem nos chamado. Y es a esto a lo cual el Señor nos ha llamado. Que sigamos nesse mesmo espírito que foi então concedido a João Batista. Que prosigamos en este mismo espíritu que le fue concedido a Juan el Bautista. O último conceito filosófico, El último concepto filosófico. religiosidade. Religiosidad.
Mais um conceito que peleja contra a vida de ressurreição. Un concepto más que batalla contra la vida de resurrección. Vamos mais uma vez definir com uma frase. Y vamos a definir una vez más con una frase. Eu faço coisas religiosas. Yo hago cosas religiosas. Eu tenho atividades religiosas. Yo tengo actividades religiosas. Irmão, que o Senhor nos livre desse perigo. Que el Señor nos libre de este peligro. Porque muitos e muitos irmãos queridos estão envolvidos com coisas religiosas. Porque muchos y muchos hermanos queridos están envueltos con cosas religiosas. E não têm suas vidas transformadas. Y no tienen sus vidas transformadas. Ontem estávamos reunidos com alguns varões aqui. Ayer estábamos reunidos con algunos varones aquí. Então contei um fato que é relatado muitas vezes no Brasil. Entonces conté un hecho que es muchas veces relatado en Brasil. Um pastor que estava junto com alguns irmãos. Había un pastor que estaba junto con muchos hermanos. Um homem envolvido com tantas atividades religiosas. Y él era un hombre que estaba envuelto con tantas actividades religiosas. Atividades com os irmãos, atividades com os jovens, atividades com as mulheres, atividades. Actividades con los hermanos, actividades con los jóvenes, actividades con las mujeres, actividades. E então, junto com alguns irmãos, seu pequeno filho chegou e passou a falar a seu pai. Entonces, junto con algunos hermanos, su pequeño hijo se acercó a él y comenzó a hablar con algunos hermanos. E o seu filho chorava. Y su hijo estaba llorando. E dizia: papai, eu quero morar aqui nesse local de Y él reunião. estaba diciendo así: papá, quiero vivir en este local de reuniones. Porque aqui o Senhor é tão diferente das nossas casas. Porque aquí tú eres tan diferente de aquel que encontramos en nuestra casa. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Para que não sejamos aqueles que estão envolvidos com coisas religiosas. Para que no seamos aquellos que están envueltos con cosas Mas religiosas. não temos uma vida transformada. Pero no tenemos una vida transformada. Não encontramos o Senhor nas coisas que temos feito. Y no encontramos al Señor en las cosas que hemos hecho. Não significa que não faremos nada. No significa que no vamos a hacer nada. Eu creio que você está entendendo. Yo creo que están entendiendo. Significa que precisamos estar diante do Senhor em tudo que fazemos. Significa que necesitamos estar delante del Señor en todo lo que hacemos. E em todas essas coisas aprendermos a fazer morrer a nossa velha natureza. Y en todas estas cosas necesitamos aprender a hacer morir nuestra vieja naturaleza. Em apenas mais 5 minutos, gostaria de registrar aqui algo a respeito de uma família que aprendeu esse caminho. Solamente en 5 minutos quería registrar algo aquí de una familia que aprendió en relación a este asunto. No início do Evangelho de Lucas, En el inicio del Evangelio de Lucas, para que você faça seus estudos, vamos abrir ali. vamos a abrir allí para que usted pueda hacer sus estudios. No início do Evangelho de Lucas, nós temos o registro, a partir do verso 5 do capítulo 1, Comenzando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 5, nós temos o registro de uma família. encontramos el registro de una familia. A família de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Nós temos a família de Zacarias e Isabel. Encontramos la familia de Zacarías y de Elizabeth. Irmão, esse versículo 5 começa com uma expressão muito forte. Y este versículo 5 comienza con una expresión muy fuerte. Nos dias de Herodes. Dice así: hubo en los días de Herodes. Irmão, Herodes era um estrangeiro que estava assentado no trono de Israel. Hermanos, Herodes era un extranjero que estaba sentado en el trono en Israel. Um homem terrível, um assassino. Y él era un hombre terrible, era un asesino. Um homem que perseguiu e que matou seus próprios filhos. Era un hombre que había perseguido y mató a sus propios hijos. Os dias de Herodes eram dias terríveis. Y los días de Herodes eran días terribles, Dias realmente sinistros. días siniestros. Havia, desde Malaquias até os dias de Herodes, haviam se passado 400 anos. Y habían pasado desde el último profeta Malaquías hasta estos días, Herodes, habían pasado 400 años. 400 anos de silêncio do nosso Senhor. 400 años de silencio de nuestro A Señor. última palavra profética havia sido trazida por Malaquias. Y la última palabra profética había sido traída por Malaquías.
Então, 400 anos de silêncio. Entonces pasaron 400 años de silencio. O aspecto político e secular era terrível. El aspecto político y secular era terrible. São os dias de Herodes. Estos eran los días de Herodes. O aspecto religioso era igualmente terrível. Y el aspecto religioso era igualmente terrible. Porque se você conhece a profecia de Malaquias, você sabe que Malaquias fala ao sacerdócio corrompido. Porque si usted conoce la profecía de Malaquías, él está hablando directamente al sacerdocio corrompido. Desde aquela palavra, 400 anos se passaram e o aspecto religioso piorou muito. Y desde aquella palabra 400 años habían pasado y el aspecto religioso había empeorado. Mas naqueles dias, Pero en esos días nós tínhamos alguns poucos que anelavam, que aguardavam ao Senhor. encontramos algunos pocos que aguardaban, que anhelaban al Señor. Será que o Senhor tem aqui nessa noite alguns poucos que estão aguardando por Ele nesta hora difícil? ¿Será que el Señor encuentra aquí entre nosotros algunos pocos que estén aguardando por Él mismo en esta hora Que difícil vivem uma vida realmente consagrada ao Senhor y que viven una vida realmente consagrada al Señor e que são um testemunho com as suas próprias vidas de que Ele ressuscitou y que son testigos con sus propias vidas de que Él resucitó e que nós aguardamos aquele que está vivo voltar para y nós? que nosotros estamos aguardando a aquel que está vivo que va a volver para nosotros? Naqueles dias de Herodes haviam alguns, En aquellos días de Herodes encontramos a algunos, dentre eles Zacarias e Isabel. y de entre ellos a Zacarías y a Elizabeth. Irmãos, Zacarias e Isabel eram já velhos Hermanos, Zacarías e Elizabeth ya eran ancianos e eles aguardavam nos seus corações ao Messias. y ellos aguardaban en sus corazones por el Mesías, Eram tão poucos que aguardavam. pero eran tan pocos que aguardaban. Todos estavam corrompidos. Todos estaban corrompidos, Todos estavam vivendo como queriam. todos estaban viviendo como ellos querían, Mas Zacarias e Isabel estavam vivendo para o Senhor. pero Zacarías e Elizabeth estaban viviendo para el E o Señor. Senhor tem buscado uma igreja que vive dessa maneira nesses dias. Y el Señor ha buscado en estos días una iglesia que viva para Él en estos días. Então, Zacarias e Isabel, primeiro, Zacarias, o seu nome tem um significado muito especial. En primer lugar, Zacarías tiene en su nombre un significado muy especial. Zacarias significa Deus se lembra, Zacarías significa Dios se acuerda, Jeová se lembra. Jehová se acuerda. E Isabel significa Y Elizabeth significa o juramento de Deus. el juramento de Dios. Então nós temos um casamento da lembrança de Deus com o juramento de Deus. Entonces encontramos un matrimonio de el recuerdo de Dios con el juramento de Dios. Você sabe que Zacarias, além de esperar pelo Messias, ele também anelava por um filho. Ustedes saben que también Zacarías, además de esperar por el Mesías, él anhelaba tener un hijo. E de alguma forma o seu nome era uma palavra de esperança. Y de alguna manera su nombre era una palabra de esperanza. Jeová se lembra. Jehová se acuerda. Então Zacarias clamava ao Senhor em relação à sua necessidade. Entonces Zacarías clamaba al Señor en relación a su necesidad. E nós sabemos que o Senhor se lembrou dele. Y sabemos que el Señor se acordó de él. Mas o que eu gostaria apenas de destacar, porque senão vamos até Pero me a gustaría meia-noite. destacar algo rápidamente, si no nos vamos hasta las 12 de la noche. No versículo 6, meu irmão, En el preste versículo 6, atenção. hermanos, presten atención. Quero apenas destacar duas expressões e vamos encerrar. Quiero destacar solamente dos expresiones para poder terminar. Zacarias e Isabel, ambos eram justos. Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos Diante de Deus, delante de Dios, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Irmão, Zacarias e Isabel, eles são por excelência o conceito de remanescente. Zacarías y Elizabeth son por concepto, son el concepto de un remanente.
eles representam um remanescente. Ellos representan el remanente. O que é um remanescente? ¿Qué significa? ¿Qué es un remanente? Remanescente é o que resta de algo. Un remanente es algo que queda de algo. Nós podemos olhar para uma lavoura, por exemplo, Podemos mirar, por ejemplo, para una labranza e ela foi toda colhida e sobraram algumas espigas. donde ella ya fue cosechada y sobraron algunas espigas. Nós podemos dizer que aquelas espigas são o remanescente da lavoura. Y podemos decir de aquellas espigas que sobraron que serían el remanente de la labranza. O remanescente é o que resta. O sea, el remanente es aquello que queda. Se nós tivermos uma enchente, Y si tenemos, por ejemplo, quando as águas baixam, cuando llueve mucho y las aguas comienzan a descender, aquelas poças que ficam são o remanescente da enchente. aquellos pozos de agua que quedan son el remanente de esa abundante lluvia. Zacarias e Isabel eram um remanescente de fé na palavra de Deus. Zacarías y Elizabeth eran el remanente de fe en la palabra de Dios. Eram os poucos que restavam crendo na palavra de Deus. Eran los pocos que restaban creyendo en la palabra de Dios. Isso é um remanescente. Esto es un remanente. O remanescente são aqueles que creem vigorosamente naquilo que Deus diz. Un remanente son aquellos que creen vigorosamente en aquello que el Señor dijo. E, portanto, vivem da maneira adequada ao que creem. Y por tanto viven de una manera adecuada en relación a aquello que creen. Não importa se os outros não creem. Y no importa si los otros no creen. Eles creem e vivem da maneira adequada ao que creem. Ellos creen y viven de una manera adecuada en relación a lo que creen. Eles são, por excelência, um remanescente. Y ellos son por excelencia un remanente. Esse remanescente era justo diante de Deus. Y este remanente dice que eran justos delante de Dios. Diante de Deus. Delante de Dios. Tudo começa e é real e tem consistência diante de Deus. Todo comienza y es real y tiene consistencia delante de Dios. Irmãos, nós muitas vezes queremos começar diante dos homens. Nosotros muchas veces queremos comenzar delante de los hombres. E queremos corrigir e aparentar algo diante dos Y homens. queremos corregir y aparentar algo delante de los hombres. Então nós podemos enganar alguns durante todo o tempo, Y podemos engañar a algunos durante algún tiempo. poderemos enganar a todos durante muito Y tempo, también podemos engañar a todos durante mucho tiempo. mas uma hora virá à tona o que nós Pero realmente somos. en un momento dado va a salir a la luz lo que realmente somos. Mas quando começa em Deus, Pero cuando comienza en Dios, quando é diante de Deus, cuando se comienza delante de Dios, então é algo verdadeiro e real. entonces es algo verdadero y real. É algo que realmente é um testemunho. Y es algo que realmente es un testimonio. Eles eram justos interiormente. Esses justos, a palavra no grego aponta para uma realidade interior. Y esta palabra justos apunta en el griego para una realidad interior. Um coração puro e uma consciência pura. Un corazón puro y una conciencia pura. Uma vida aprovada por Deus. Una vida aprobada por Dios. Diante de Deus aprovada. Delante de Dios siendo aprobada. Assim era Zacarias e Isabel. Así eran Zacarías y Elizabeth. Mas não só isso, essa é a primeira coisa. Pero no solamente esto, este es el primer hecho. E veja como isso é importante no que se refere a uma vida de ressurreição. Y vean cómo esto es importante en lo que se refiere a una vida de resurrección. Essa é realmente uma vida segundo Deus. Y esta es una vida realmente según Dios. Essa é a vida de alguém que aprendeu a fazer morrer a sua velha natureza. Y esta es una vida que realmente aprendió a hacer morir su antigua naturaleza. E que nesses tratos de Deus, nesse toque do Senhor, tem sido despido e revestido. Y en estos tratos del Señor, en su toque, ha sido despojado y desvestido. Despojado y revestido. Ele tem tirado nossos trapos de Y imundícia Él ha sacado estos trapos de inmundicia. e nos tem vestido com sua justiça maravilhosa. Y nos ha vestido con su justicia maravillosa.
assim era Isabel e Zacarias. Y así eran Elizabeth y Zacarías. Justos diante de Deus. Justos delante de Dios. Se você na sua casa ler esse texto até o versículo 23, Si usted en su casa leen este texto hasta el versículo 23, você vai ver que pelo menos 4 vezes aparece aí a expressão diante de Deus. va a encontrar que por lo menos 4 veces aparece la expresión delante de Dios. Tudo começa, meus irmãos, em nossa vida cristã, diante de Deus. Todo comienza, mis hermanos, en la vida cristiana delante de Dios. E tudo segue diante de Deus. Y todo sigue delante de Dios. E nunca terá fim, porque na eternidade o que estaremos fazendo é estarmos diante de Deus. Y nunca tendrá un fin, porque en la eternidad eso va a continuar delante de Dios. Todo aquello que hagamos. Então dissemos que essa é uma qualidade interior. Entonces Tudo hemos- começa nos nossos corações diante de Deus. Entonces hemos dicho que todo esto es una realidad interior, porque comienza delante de Él. E então, seguindo o versículo, diz: viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Y siguiendo el versículo dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. E isso aponta para uma realidade de testemunho exterior. Y esto apunta para una realidad de un testimonio exterior. Isso só é possível porque eram justos diante de Deus. Y esto solamente es posible porque ellos eran justos delante de Dios. Essa ordem nunca pode ser Y invertida. esta orden nunca puede ser invertida. Irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos é um testemunho vigoroso daqueles que estão diante do Senhor. Irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor es un testimonio de aquellos que andan irreprensibles delante de Él. Mesmo vivendo uma vida simples e anônima, Aún viviendo una vida simple y anónima. Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus. Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. Zacarias não era um sumo sacerdote. Zacarías no era un sumo Eu não sei sacerdote. se você sabe, irmão, mas nos dias de Zacarias havia cerca de 20.000 sacerdotes. Yo no sé si usted sabía, pero en la época de Zacarías había por lo Ele era menos apenas um 20.000 sacerdote 20.000 sacerdotes. e o Senhor veio a ele. Él era solamente un sacerdote y el Señor le apareció a él. Naqueles dias terríveis, a palavra de esperança veio àqueles que eram justos diante de Deus. En aquellos días terribles, la palabra de esperanza llegó a aquellos que eran justos e irreprensibles delante de Dios. Se nós queremos uma palavra do Senhor nesses dias terríveis, Si nosotros queremos una palabra del Señor en estos días terribles, nós também precisamos viver como Zacarias e Isabel. nosotros también necesitamos vivir como Zacarías y Elizabeth. É tão desafiador não prosseguir. Y es tan Não desafiador. prosseguir no texto. Es E termos que encerrar aqui. una lástima tener que terminar aquí. Mas creio que o Senhor já nos falou o que queria para essa Pero noite. yo creo que el Señor ya nos ha hablado lo que Él quería para esta noche. Então vamos orar ao Senhor. Entonces vamos a orar al Señor. E talvez 2 ou 3 irmãos pudessem agradecer ao Senhor pela palavra que nos falou. Tal vez 2 o 3 hermanos pueden agradecer al Señor por la palabra que Él nos ha hablado hoy. Amém. Amén. Señor, te agradecemos.